para deixar esse texto aqui para vocês, de Jeremias 31:3. Aliás, do 31, do 1 ao 3. Né? O profeta Jeremias estava falando para aquele povo da promessa, para o povo de Israel. E o capítulo 31 está falando sobre a restauração será grande. E vale a pena a gente esperar. O problema do ser humano é que ninguém sabe esperar. E hoje essa geração, nós estamos vendo uma geração que tem que ser tudo para ontem, né? Tem que ser tudo rápido hoje, tudo é rápido. A internet está aí para fazer tudo rápido, não é verdade? Mas tem coisas que a gente tem que aprender a esperar. Como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o profeta Jeremias estava falando para aquele povo, vocês vão ter, a restauração de Israel vai ser grande, mas vocês vão ter que esperar. E o segredo para esperar, quando a missionária Fabíola estava falando aqui, muito bem sobre Agar, sobre Sara, quando falou sobre Esther, o grande problema do ser humano é que ele não sabe esperar. Por quê? A espera leva a gente a nos tornar inseguros. A espera traz insegurança. A espera traz medo. A espera traz dúvida. A espera traz ansiedade. A espera traz incertezas. Mas o Espírito Santo mandou dizer uma palavra para todas nós aqui nessa noite. O segredo da mulher vitoriosa é aprender a esperar em Deus. O segredo para você ser uma pessoa vitoriosa é você aprender a esperar o momento de Deus, o agir de Deus, a hora de Deus na sua vida, porque Ele é Deus. E é Ele que faz. Quando Ele promete, Ele faz. Não queira se precipitar. Por o que foi falado aqui, o problema de Sara foi que ela ficou insegura. A insegurança levou à ansiedade. Os anos se passaram. Ela ficou com a incerteza. Vem, não vem? Você, não você? E aí, quando isso acontece, você fica preocupada com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão fazer, sabe? Mas se Deus fez uma promessa, e fez, porque cada uma aqui, eu quero que você saia daqui hoje, consciente de que você tem uma missão, você tem um propósito nessa terra. A primeira missão é ser mulher. Eu quero te dizer que você não é homem. Você tem uma genitália feminina, uma vagina. Você tem um útero. Você tem seios. Você tem hormônios femininos. Então, por mais que o mundo diga que você não é mulher, que você pode ser o que você quiser, você nasceu com uma missão. Você é mulher. Deus te fez para ser mulher. Deus te fez para que você tenha prazer de ser mulher, de ser feminina, de ter ternura, de ter alegria, de ter paz, de ser aquela que muda o ambiente, que muda as circunstâncias. E Deus também te fez para você ser uma forte auxiliadora nessa terra. Porque a palavra Ezer no hebraico quer dizer forte auxiliadora, foi o que Eva foi. Você é uma forte auxiliadora e Deus te fez e te colocou nessa terra como mulher para você também ter autoridade de governar. Primeiro, governar a sua vida. Se você é casada, governar o seu lar. Se você tem filhos, ser autoridade sobre os seus filhos. Se você lidera profissionalmente, você governar o local onde você lidera. Você ser referência, você ser bênção. E Deus, quando disse ali para Abraão e Sara que eles iriam ter um filho, Ele fez uma promessa. O problema é que Sara se deixou levar pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, pela incerteza. Mas por que, Elisete? E por que também Esther, quando estava ali no palácio, se deixou levar pelo medo? Quando ela ouviu o edito de Amã, que todos os judeus iriam morrer, e ela precisou de uma força, de uma motivação de Mardoqueu. Por que ela se deixou levar pelo medo, pela insegurança e pela incerteza? Que todas nós, hoje,
também estamos passando por momentos de insegurança e de incerteza, não é verdade? Esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Eu atendo pessoas desesperadas. Eu ligo para pessoas que não saem de casa ainda, Elisete. Eu estou apavorada, eu estou com medo, eu não sei o que vai fazer, eu não sei como é que vai ser o meu amanhã. Estão sendo levadas pela insegurança e pela incerteza. Como as mulheres da Bíblia, que não são diferentes de nós. Vocês pensam que Maria, quando o anjo chegou e falou, você vai ter um filho, você é agraciada, tu acha que ela não ficou com medo? Que ela não ficou insegura? Que a incerteza não passou pelo seu coração? Lógico. Quando você vê Noemi, quando você vê Débora, quando você vê Ruth, pode ter, todos nós seres humanos, temos momentos de incertezas e inseguranças. Mas por causa de quê, Elisete? Por causa de uma coisa. Porque quando nós fomos expulsos do Éden, nós vivíamos num ambiente de equilíbrio. E quando, por causa da desobediência, nós fomos expulsos do Éden, a primeira emoção que surgiu é o medo. E o resultado do medo é por causa da insegurança e da incerteza. E o problema de Sara foi isso, o medo. Eu não vou ter filhos. Passaram 10 anos, eu não vou conseguir ter. O medo de Esther. Eu estou aqui no palácio. Será? O rei vai me receber? Tem mais de um mês que ele não me chama. O medo. E o Espírito Santo mandou falar para vocês, mulheres que estão aqui nessa noite. Não se deixe levar por um espírito de medo. Sabe por quê? Porque Satanás é treteiro. Ele sabe que através do medo, ele vai te paralisar. E a única chave que a gente tem para combater o medo é a chave que o profeta Jeremias está falando ali para o povo de Israel. Jeremias 31, do 1 ao 3, que diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu os fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade te atraí. O grande problema do nosso medo, da nossa dúvida, da nossa insegurança, das nossas incertezas, é porque no fundo, muitas vezes, nós não nos sentimos amadas por Deus. O nosso grande problema está na área do amor. Porque quando você não se sente amada, você vai buscar a aprovação do outro. Você busca a aprovação do teu marido. Você busca a aprovação da sociedade. Aí você se torna igual, porque você tem vergonha de ser diferente. Você tem vergonha de falar contra o aborto. Você está numa discussão do aborto e você fica com vergonha. Vou me omitir. Não quero. Sabe? Tem alguém fazendo coisas erradas, você se omite. O grande problema nosso é que nós estamos sendo vencidas pelo medo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos voltar ao primeiro amor. Porque o profeta Jeremias estava lembrando, aquele povo estava desesperado, estava com medo. E antes, no capítulo 29, versículo 11, ele manda uma palavra profética. Ele diz: eu, o Senhor, sei os caminhos que tenho preparado para vocês, caminhos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Ele estava profetizando bênçãos e vitórias para o povo. Só que não é na hora que a gente quer, é na hora que Deus quer. Nós estamos vivendo um momento de incerteza nesse país, mas nós temos que ser boca profética nesse país, porque nós cremos que se o que está lá em 2 Crônicas 7,14, o que é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Eu ouvirei do céu e eu vou sarar a terra. Será que o nosso Deus mudou?
Nós não somos hoje o Israel de Deus? Então você não tem que abrir sua boca para estar murmurando, para estar reclamando. Você seja uma boca profética para esse país. Seja uma boca profética na sua casa. Seja uma boca profética para o seu marido. Seja uma boca profética para os seus filhos. Porque você é o Israel de Deus hoje. E ele não mudou. E ele diz para aquele povo: com amor eterno eu te amei. E com um amor leal eu tenho atraído você a mim. Foi isso que fez, sabe, com que depois a ficha de Sara caísse. Porque ela já estava se sentindo desprezada, porque ela estava caindo no jogo da cultura. Que a cultura era essa, né? Se não tiver filhos, não tem a bênção. Se não tiver filhos, não é privilegiada por Deus. E eu creio também na vontade permissiva de Deus. Sabe por quê? Deus já estava fazendo com que tudo aquilo acontecesse para que os filhos bastardos também tivessem vez. Para mostrar que Ele ama também quem é filho bastardo. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não foi fruto de um casamento. Você foi fruto de uma relação ilícita do teu pai ou da tua mãe. Você foi fruto de um relacionamento de ser amaziado. Eu quero te dizer, você nasceu porque Deus quis. Ismael nasceu porque Deus quis. Teve a dúvida de Sara? Sim. Teve o medo? Né? Mas foi Deus que quis. Porque se Deus não quisesse que Ismael nascesse, Agar não ia gerar. Porque nós só fazemos sexo, quem dá filho é Deus. Nós só fazemos sexo, quem dá filho é Deus. E Deus aqui já estava mostrando lá, né? Quando ela falou que Agar estava lá no deserto, desesperada. Deus estava treinando Agar para ela ser uma grande mulher, para ser um grande exemplo para o filho dela. Porque ela pensou que ela estaria sob os cuidados de Abraão. Que seria Abraão que iria protegê-la. Deus estava mostrando, não é Abraão não, minha filha. Quem te protege sou eu. Quem tem um propósito para a sua vida sou eu. Quem cuida de você sou eu. Talvez você está aí, né? Porque aconteceu algo parecido na sua vida. Você tem um filho, foi de um relacionamento ilícito. E você até passou complexo para esse filho. Nessa noite, eu quero que você vá lá nesse filho, chame ele e diga: foi Deus que me deu você. Você é um presente que Deus me deu. E eu creio que todas as promessas que Deus tem para a sua vida, elas irão se cumprir. Porque hoje eu tenho a bênção de Deus. E você também tem essa bênção que passa de geração. Porque foi isso que Deus fez ali com Agar. Agar, eu sou o Deus que te vê. Eu estou vendo tudo o que aconteceu. E claro que ele deu uma liçãozinha em Agar, porque ela se deixou levar pelo orgulho, né? Ela pensou que um filho traria segurança para ela. Querida, eu atendo mulheres que são amantes, e elas arrumam filho, pensando que um filho é segurança. Não é filho que é segurança para você, não. Sua segurança é Deus, minha filha. Sua segurança é Jesus. Priorize Jesus. Ame Jesus, seja apaixonada, louca por Jesus, e você vai ver, Ele vai colocar tudo no lugar. Não é a chegada de um filho. Ela pensou que a chegada de Ismael ia mudar a história dela, e Deus quis provar para ela: não, você não está entendendo o que eu quero fazer contigo. E não é só contigo não, Agar. Eu quero fazer com uma nação que vai sair de você, que vai ser enxertada na videira. E nós fomos enxertados, né? Nós somos aí os filhos que fomos adotados, que fomos colocados. A Bíblia é linda, irmãos. A Bíblia tem exemplo para tudo na nossa vida, para você não ficar com esse mimimi de inferioridade, com complexo. Não, quando você deixa Jesus entrar na tua vida, Ele te faz uma rainha, Ele te faz uma sacerdotisa nessa terra. Não importa o que passou na sua vida, Ele vai usar isso para ser um canal de bênção na tua vida e você ser para outros. Porque o que aconteceu foi isso. Os árabes estão aí. E quantos árabes hoje são cristãos, são convertidos, são bênçãos, e a gente está vendo aí, né? Não importa, que a gente aprende isso. Não importa os nossos erros. Quando a gente ama Deus, quando nós priorizamos Deus, quando nós somos cheios do amor de Deus,
ele transforma o caos em bênção. Isso é lindo. Mas o problema do ser humano nosso é esse. A gente tem uma vida de incerteza e Deus gosta disso. Porque a única coisa certa que eu tenho que ter nessa terra, a única convicção é de que eu sou filha de Deus, amada por Deus, escolhida por Deus, chamada para cumprir um propósito nessa terra. O restante eu tenho que aprender a depender dEle, ser obediente a Ele, corresponder ao amor dEle. E a minha pergunta é essa: você nessa noite está correspondendo ao amor de Deus? Você está correspondendo ao amor de Deus? Porque quando a pessoa não se sente amada por Deus, porque o maior problema do ser humano é a falta de aprovação. A gente vive querendo ser aprovado naquilo que a gente faz, quando a gente se veste. Tomara que todo mundo goste, né? Eu vou falar, tomara que todo mundo goste. Isso é perfeitamente normal. Todos nós queremos ser aceitos. Todos nós temos necessidade de ser amado, de se sentir pertencente, de sentir segurança, de se sentir importante. Até necessidade de aparecer todos nós temos, porque você foi feita para aparecer. Agora, tem uns que são o extremo, né? A gente tem que ter o autocontrole. E você sabe que quando você é dominada pelo medo, você vai para o extremo? É por isso que 2 Timóteo 1,7 diz: eu não tenho dado a vocês um espírito de medo, porque o espírito de medo leva a precipitação na nossa vida espiritual, na nossa vida de relacionamentos. Você arruma um amante, você arruma um filho para segurar alguém, você rouba. Sabia disso? Você se deixa levar pela inveja, você se deixa levar pela cobiça, você não perdoa, você fica perfeccionista. Não admite que ninguém fale com você. Falhou, você já descarta a amizade. E aí, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, não deixe se levar pelo espírito de medo, mas seja dominado pelo poder, pelo amor e pelo autocontrole. Então, olha o que o amor... Quando você se sente amada por Deus, você tem poder sobre você. Você tem autocontrole sobre aquilo que você fala, sobre os seus relacionamentos. É muito interessante. Não se deixe levar pelo medo, mas seja cheia do amor. E olha o que a Bíblia diz em 1 João 4,18. Diz que o verdadeiro amor afasta todo o medo. Eu quero finalizar deixando essa palavra aqui para você. Qual é o medo que está dominando você? Que está te deixando insegura? Está te deixando ansiosa? É o medo da área financeira? Se você é dizimista, se você é ofertante, se você tem sido fiel a Deus, eu creio na palavra. Eu creio em tudo que está ali. A Bíblia, o salmista diz: fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja fiel, seja dizimista, ame ao Senhor, priorize o reino, e eu tenho certeza não vai faltar nada. Nós passamos as crises, mas não vai faltar o pão e a água, como foi falado aqui. Pão, alimento físico. Água, alimento emocional. Não vai faltar o pão e a água, pode ter certeza. Você está vivendo uma crise no seu casamento, não importa, uma crise com o filho, nas drogas, alguma coisa. Seja cheia desse amor de Deus. Se você for cheia desse amor de Deus, você vai exalar o amor, porque o amor é a maior energia positiva nesse mundo. O diabo representa trevas, representa ódio. Jesus representa a luz, representa a verdade, representa o amor. E eu creio, quando a Bíblia diz que a gente vence o mal com o bem, o mal não vai prevalecer na sua vida.
a bondade de Deus vai chegar, a misericórdia de Deus vai chegar, o socorro de Deus vai chegar. Não se deixe levar pela insegurança, nem pela incerteza. Seu futuro já está pronto. O final é você priorizar o reino, obedecer às promessas de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ame ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração. Ame. E pode ter certeza, você vai fazer a diferença nessa terra. Vamos ficar de pé? Porque eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira eu não sei. Eu queria até que a minha amiga viesse aqui. Porque sabe qual é o nosso problema? Porque quando a gente se deixa levar pela incerteza e pela insegurança, a gente fica religiosa. A gente vem para a igreja para cumprir um ritual. A gente até trabalha nos departamentos para cumprir um ritual. E quando Deus usou o apóstolo João para escrever as cartas às 7 igrejas, ele falou para a igreja de Éfeso: olha, vocês fazem uma obra maravilhosa. Vocês abençoam os pobres, vocês evangelizam, vocês fazem tantas coisas. Como vocês estão certinho, tem que fazer mesmo. Mas só teve uma coisa contra essa igreja. Eu tenho, porém, uma coisa contra vocês. Vocês estão fazendo tudo isso, mas não é para mim. Não é por amor a mim. É para dar uma satisfação. É até para alisar o ego. É até porque quer fazer, mas ainda não é por amor. Porque reclama, porque fala: só eu que faço, só eu que evangelizo, só eu que sou missionária, só eu que sou pastora, só eu. Vocês esqueceram. Por que vocês estão fazendo? Para quem vocês estão fazendo? E com que intenção vocês estão fazendo? Porque as nossas obras serão julgadas nessa tríade aqui. Por que eu fiz? Por amor. Para quem eu fiz? Para o pastor? Para ser reconhecida? E como eu fiz? Guarde isso aqui que eu estou te falando. Senhor, aumenta o nosso amor. Que eu entenda que eu quero fazer porque eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Tu és o amado da minha alma. Pode faltar tudo, não importa o que vai acontecer no Brasil, mas eu não vou deixar de falar de ti. Eu não vou deixar de pregar o teu amor. Eu não vou deixar de falar as verdades do Evangelho. Por que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? E como eu estou fazendo? Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Olha a importância do amor. Eu quero que você que está aqui nessa noite, você saiba que você é muito, 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 muito amada por Deus. Você veio a esse mundo porque Deus, antes da fundação do mundo, já tinha você na mente dele. Já sabia que hoje você estaria aqui, talvez se sentindo, desprezada, passando por adversidades e pensando: Elisete, acho que Deus não está me vendo. Acho que Deus se esqueceu de mim. Eu estou num momento que eu não sei o que fazer. Eu quero te dizer: se jogue nos braços do Pai. Aprenda a confiar nele. Porque o Salmo 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Eu sei que falar isso para alguém passou por perdas nessa pandemia. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o emprego, muitos perderam até casa. Outros estão perdendo. Mas lança o teu cuidado sobre o Senhor. Não é sobre a igreja, é sobre o Senhor. Ele está cuidando de você. Quando Agar entendeu isso: Agar, eu sou teu Deus. Eu sou o Deus que te vê, Agar. Agar, você que é Agar, que Deus está te vendo. Você que é Sara, Sara, Deus está te vendo. Esther, Deus está te vendo. Lança
Lança, se jogue nos braços do Pai, porque Ele te ama com amor eterno. O amor dele é perfeito, o amor dele é divino, o amor dele é eterno, nunca vai se acabar sobre a sua vida. Mas você está confiando no governo? Você está confiando no marido? O amor do homem é imperfeito, o amor do homem é falho, e o amor do ser humano acaba, mas o amor de Deus nunca vai se acabar sobre você. Oh Deus, que a gente entenda isso, que você é amada, você é escolhida, você é especial, você é vitoriosa sim.